Os eclipses solares tendem a abrir ciclos, trazendo acontecimentos ou tomadas de consciência que podem modificar a maneira como nos posicionamos no mundo. Isso porque esse tipo de eclipse acontece numa lua nova, como eu explico num outro vídeo que eu vou deixar aqui como sugestão para vocês. A lua nova é a sementeira, é aquela que nos ajuda a impulsionar o que sonhamos e a colocar em prática todos os nossos projetos. Mas não num dia como o de eclipse, meus amores. Neste vídeo eu explico por quê. Se liga aqui comigo. Olá, eu sou a Samira Reinhardt e este é o canal Casa da Sacerdotisa. Aqui eu falo de tarô, astrologia e terapias holísticas. Você já se inscreveu? Se ainda não, aproveite e faça isso agora. Assim você me ajuda muito a fazer esse canal crescer. Amores e amoras, não esqueçam também do like, né? Isso ajuda muito também. Gratidão a você aí que acaba de se inscrever e a todos os inscritos. Bom, esta semana tem lua nova, mas não é qualquer lua nova não, pessoal. É um eclipse. É quando a luz do sol se apaga e dá lugar à escuridão. Isso é muito significativo. Sabe aquele instante em que o show termina e todas as luzes do palco se apagam e o artista vai embora? E todo mundo fica ali pedindo que ele volte, pedindo bis? Então, aí ele volta em minutos depois e dá o seu ar da graça e brilha mais do que nunca. Esse eclipse é sobre isso. E como eu falava antes, luas novas são sementeiras. É aquela que impulsiona tudo o que nós queremos fazer. É o começo de novos ciclos, né? Por isso é tão importante nós guardarmos os nossos projetos para serem iniciados na lua nova. Mas, em se tratando de um eclipse, o melhor é esperar o acender das luzes novamente. Ou seja, a volta do sol, e iniciarmos no outro dia, pois começar algo no escuro nunca é a melhor solução, né? Então essa energia do eclipse não é propícia para a tomada de decisões, não, tá? Para nós tirarmos os nossos projetos da gaveta e colocarmos em prática. É um momento de pausa, de esperar a luz voltar para nós agirmos. A energia do eclipse, ela pode reverberar por 6 meses. Sendo assim, é melhor, né, nós sabermos aguardar o momento certo, né, da luz voltar para não nos arrependermos depois. Então aguardem outro dia para o que você estiver planejando aí, tá? Neste dia, o melhor é meditar, silenciar a mente, né, buscar o autoconhecimento, voltar-se para dentro, ok? Como nós estamos falando de um eclipse aos 20 graus de Leão, e Leão representa o nosso ego, né? Nossa forma de amar, de sentir prazer nas coisas belas da vida, nossa capacidade de criar. Possivelmente esse eclipse ele terá uma introspecção, né? Para que nós possamos então pensar em tudo isso. Por isso é tão importante saber onde você tem Leão no seu mapa, tá? Para então você entender o que esse eclipse quer de você. Mas é importante também nós entendermos que os eclipses, eles chegam, né, tanto solares quanto lunares, eles sempre vêm em duplas, em eixos de signos opostos e complementares. No caso desse, do dia 12 de agosto, será no eixo Leão e Aquário. Então, enquanto o Leão nos convida a olhar para o nosso eu interior, o Aquário nos convida a olhar para o coletivo. Leão é fogo e Aquário é ar, né? Leão é a criatividade, é a nossa criança interior, nossa forma de amar, de divertir. Ele é mais individualista, tá?
Ele olha mais para ele mesmo, no seu lado sombra, claro, né? Já o aquário, ele lança um olhar para o coletivo, para as mudanças no mundo, para o que é humanitário, para as tecnologias, né, em prol da humanidade, tá? Aquário, ele não quer só para ele, não, ele quer para todo mundo, né? Essa é a diferença dele, né? Mas no seu lado sombra, né, ele trata tudo com uma certa frieza, né? Aquário é bastante teimoso também. Sim, amores e amoras, eles são opostos, são energias de dualidade. E eu não estou falando aqui das pessoas, né, mas dos signos em questão, ok? Mas todos nós temos essas energias em nosso mapa e é importante entender, né, em que casa elas estão atuando aí no seu mapa, tá? E que planetas estão lá presentes também, ok? Bom, Júpiter entrou em Leão no último mês, né, de junho agora, e Júpiter ele tem o poder de expansão. Então é muito importante que você saiba, então a casa que ele está no seu mapa natal, né, e no trânsito astral também no momento, tá? Porque é ali que ele vai mexer, ele vai agir ali na sua vida, tá? Nessa casa ali. Além disso, Plutão, o planeta das transformações, das profundezas, está presente em Aquário. É válido observar também onde ele pode querer transformar a sua vida, tá? Bom, se você não sabe onde estão esses posicionamentos no seu mapa, eu super recomendo um aplicativo chamado Astrology, tá? Você baixa aí na loja de aplicativo fácil, fácil, ok? E lá você consegue ver todas as informações do seu mapa, tá? Eu vou deixar o link aqui para vocês, ok? Bom, coletivamente, esse eclipse solar aos 20 graus de Leão pode mexer com o que há de mais profundo na Terra, tá? O que costuma fazer Plutão, né? Como nós já estamos vendo aí nos noticiários, né, pessoal? Infelizmente, né? Terremoto, vulcanismo, né? Isso aconteceu já esta semana. Já é indício de eventos que esse eclipse faz, né? Pode fazer ainda também. Mas com a entrada de Mercúrio, né, também em Leão, em oposição a Plutão em Aquário, pode ser que essa energia do eclipse traga situações muito desafiadoras, tá? Principalmente para pessoas públicas, né, que têm o dom da fala, como políticos, jornalistas, artistas em geral, professores, tá? Entre outros. Por quê? Porque Mercúrio, ele trabalha com tudo que diz respeito à comunicação, tá? Então, com essa oposição aí, né, forte de Mercúrio e Plutão, essa força que mais parece um cabo de guerra entre os planetas, pode revelar aí pensamentos profundos das pessoas, tá? Verdades podem transparecer. A forma como se expressa nas redes sociais, por exemplo, pode levar pessoas ao cancelamento, tá? Porque pensamentos obscuros, né, dos mais profundos, aí, do mais profundo eu das pessoas, podem ser revelados aí, forçando essas pessoas a mudar, a olhar para o coletivo, né, de uma outra forma, tá? Além disso, Júpiter em conjunção com Mercúrio em Leão, né, e também em oposição com Plutão em Aquário, intensifica tudo isso, pessoal, tá? Amores e amoras, pensemos nisso aí tudo que eu falei, tá? Bom, agora nós vamos para o tarô, né, que é o momento em que eu gosto de mostrar as energias aqui do tarô com astrologia. Nós vamos ver uma energia geral aqui do eclipse, tá? Eu vou falar de uma energia mais coletiva, né, porque, como eu disse, essa energia ela vai mexer sim com nossas vidas pessoais, mas logicamente isso vai depender do mapa de cada um de nós, né? Então é complicado ver um de cada aqui, tá? Mas essa energia vai mexer muito com o coletivo também. Então aqui o tarô ele vem para nos alertar, para nos mostrar o que pode vir a acontecer, tá? Então se liga aqui comigo. Vamos ver aqui agora as energias do tarô para o eclipse
de 12 de agosto de 2026, eclipse solar, aos 20 graus de Leão, né? Pessoal, o eclipse não será visível aqui, tá? No Brasil, será visível apenas no hemisfério norte e ocorrerá às 14 horas e 47 minutos, horário de Brasília, ok? Bom, então, vocês já sabem aí que essa hora vocês podem fazer como eu falei, vocês podem fazer aí uma introspecção, né? De repente, uma meditação seria também legal, tá? Para esse momento aí, para que vocês possam se sentir em paz, tranquilos, né, e esperar a volta da luz. Por mais que aqui nós não vamos ver, né, esse eclipse está acontecendo aí, né, e está atingindo o nosso planeta, então é muito importante, tá? A lua, a energia da lua nova, ela é para todo mundo, tá? E a do eclipse também. Ok, energia coletiva para o eclipse solar do dia 12. Tarô, por favor. O que o tarô pode trazer pra gente? Gratidão. E aqui, então, eu vou pegar uma carta que representa este momento, tá? Do eclipse. Olha, nós temos um 3 de paus. O 3 de paus, ele vai falar, né, muito para que nós possamos projetar a nossa mente para o futuro, né, para mais à frente. Então, realmente, nós precisamos pensar assim, tudo que a gente tem que fazer, tudo que a gente precisa começar, a gente pode esperar outro dia. É como eu falei, né, vamos esperar o dia seguinte para dar início a qualquer coisa, porque esta energia do eclipse é uma energia muito obscura. Então ela não vai trazer assim uma energia boa para o seu negócio, por exemplo, caso você queira, né, abrir um negócio, por exemplo, né, ou sei lá, assinar um contrato, ou sei lá, vai que você também quer casar nesse dia, né? Se bem que se você já tiver marcado aí, né, é complicado, mas, né, é bom pensar nisso aí, viu, galerinha? Bom, vamos ver também aqui o que é desfavorável para nós todos, né, coletivamente. O que é desfavorável, o que se opõe a nós nesse momento, tá? Então, pegando aqui uma carta, nós temos aqui o julgamento. Pessoal, julgamento, vindo numa posição desfavorável, né, essa casa aqui de número 2 que ela vem, vai falar de mudanças muito significativas que ocorrerão, né, para todos nós, né, para a humanidade, tá? Como eu expliquei, nós estamos falando de uma energia de dualidade, né, entre Leão e Aquário, tá? Aquário, ele vai forçar as pessoas a não ficarem olhando o seu próprio umbigo, né? Começar a pensar mais nos outros, né? No planeta também, tá? A energia de Aquário, ela traz isso, e Plutão está lá dentro, como eu expliquei, tá? Então, assim, mudanças profundas estão por vir, tá? A gente já tá vendo aí algumas energias muito negativas, né? Pré-eclipse, tá? Que ocorreram durante esta semana, né? Esses terremotos aí, né? Que ocorreram na Colômbia, nesse vulcanismo também, né? Teve lá. Ventanias também, né, que a gente está vendo até aqui no Brasil também. Então, assim, são energias muito complicadas, que servem também para que a gente possa olhar mais para o nosso planeta, tá? Que servem para a gente pensar. Por isso que esse eclipse, ele traz essa energia de se voltar para dentro, para pensar um pouco. Então, você volta para si mesmo, mas para pensar no coletivo, tá? Então, o julgamento, ele traz aí mudanças, assim, necessárias, né? O julgamento, ele também fala do karma, né? Pode ser, infelizmente, a gente pode ter aí karmas coletivos, tá?
desencarnes, né, coisas assim que às vezes podem trazer, como foram esses dessa semana, né, desencarnes coletivos, essas coisas todas, tá? Então, assim, a gente tem que se voltar para dentro, começar a pensar melhor, sabe? No que a gente está fazendo com o nosso planeta. Claro que tem coisa, né, gente, como um vulcão, também um terremoto, assim, não depende só da gente, lógico, né, mas a Terra é um ser vivo, tá? Então a gente precisa também cuidar, né? Esse clima, né? Esse El Ninho, esse super El Ninho, isso sim, infelizmente, da ação humana, tá? Infelizmente é da ação humana. Então, para que a gente possa pensar nisso aí. Bom, uma carta aqui, né? Um arcano que me fala do futuro, né? Daqui a 6 meses, porque o eclipse ele pode reverberar durante 6 meses. Vamos ver. Bom, nós temos aqui a morte. A morte, nessa posição de número 3, ela pode trazer muitas transformações mesmo. Tá, gente? Olha, o tarô, ele tá assim, perfeito, ele casa muito bem com a mensagem que eu acabei de falar para vocês. Tá? Plutão lá em Aquário, ele tá lá querendo revolucionar muito mesmo, tá? Todas essas questões humanitárias, né? Tudo que diz respeito à humanidade, tá? A nós mesmos, ao mundo, às tecnologias, né? Plutão não quer fazer pouca coisa, não, tá? Por ele estar em Aquário, ele vai mexer muito com o coletivo, sim, tá? Então, a morte, ela tá falando aqui, sim, de transformações. Este arcano, essa carta aqui, né, este arquétipo da morte, ele tem tudo a ver com Plutão, tá? Então, sim, a morte representa este planeta, tá? Que é o planeta da morte, do renascimento, é o planeta das transformações. Então, é o nosso futuro, né? Não tem como fugir. Nós temos aqui o julgamento, né? Que não está nada favorável, não está nada a nosso favor. E aqui o resultado, né? O futuro são essas transformações aqui que vão ocorrer, tá? Vamos lá, o resultado agora, né? Vamos ver o resultado. Posição de resultado. Bom, nós temos aqui um 5 de paus, né? O 5 de paus, ele representa muito bem Mercúrio, que eu acabei de explicar, né? Porque ele é muito da fala, né? O Mercúrio, ele é muito da fala, ele é muito das questões de... Não só da fala, mas de todo tipo de comunicação. Ele é o planeta do ir e vir, tá? E o 5 de paus, ele está falando também de discussões, de fala, né? Então aqui, com certeza, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, tá? É muito importante, gente, tá? Como eu acabei de explicar, essa questão da fala, tá? Principalmente as pessoas públicas, né? Pessoas que se apresentam muito, tá? Nas redes sociais, né? Tem que tomar muito cuidado, políticos, tá? Porque, assim, com certeza, alguma coisa aí, né, da fala de alguém pode transformar, pode trazer aí, pode mexer com o coletivo, tá? E muitos cancelamentos podem sim acontecer. Então, discussões muito grandes podem acontecer, como o 5 de paus está falando aqui, tá? Gente, perfeito isso aqui. Vamos ver agora, então, né, uma síntese. Vamos lá. Bom, nós temos aqui um 10, né, de espadas.
Olha, gente, vamos aguardar, porque assim, realmente vamos voltar para nós mesmos, vamos tentar ter um momento aí de pausa durante esse eclipse, vamos pensar, vamos meditar, porque assim, as energias, elas não são muito favoráveis mesmo, tá? A gente pode ver aí coisas muito ruins, coisas que realmente não nos favorecem, tá? Infelizmente. Pode ser que a gente veja aí ainda questões com o clima, né? Pode ser que a gente vê aí a nossa mãe terra, né, nossa Gaia, se revoltando, né, contra os seres humanos, tá? Com temporais, ainda com terremotos, né? Mas, né, infelizmente, nós temos aqui uma energia que vai ainda nos desgastar muito. Por isso que é o momento de nós voltarmos para o coletivo, tá? E não para o nosso próprio umbigo, tá? Por isso que esse eclipse em Leão vai fazer com que a gente pare para pensar isso aí, porque a energia de Aquário vai ficar nesse cabo de guerra aí com Leão, com certeza. No fundo do deck, nós temos o carro, né? Aquela coisa, né? Sempre depois da tempestade vem sempre a bonança, né? Então é isso aí. É isso aí que a gente tem que se apegar, né? Que a gente possa passar por esse turbilhão de coisas, que a gente possa aprender com isso e que a gente possa então tomar as decisões certas e que a gente possa seguir nossos caminhos, tá? Mas o carro também fala muito dessas questões pessoais nossas, de projetos, né, que a gente tem, que a gente possa esperar, aguardar, né, para que a gente possa esperar o momento certo de agir, tá? Agora não é o momento certo de agir, não. Agora é o momento de se voltar para dentro e pensar em todas essas situações aí, né, que o tarô e que a astrologia está trazendo para nós, né, para que nós possamos pensar, né, pensar nessas mudanças, pensar no coletivo, termos cuidado com o que nós estamos falando, tá, gente? É isso. Isso é tudo.